Nosso estudo de hoje é a lição 33 do livro Mãos Unidas, que tem por título Dever e Compromisso. Cedeste ao equilíbrio do lar as melhores forças da vida, e tudo indica que os teus deveres surgem plenamente cumpridos diante da própria casa. Todavia, enquanto a consciência te dói ao pensar em te desfazeres dos laços domésticos, isso significa que as tuas dívidas para com a equipe familiar ainda não atingiram um resgate justo. Suportaste os piores agravos da parte de determinada pessoa e tudo indica que os teus compromissos para com ela se mostram perfeitamente sanados. Mas enquanto a consciência te dói ao pensar em te afastares dos aborrecimentos que essa criatura te impõe, isso significa que ainda lhe deves excepcional consideração e mais amplo carinho. Toleraste humilhações e insultos, dificuldades e empeços na sustentação do cargo que exerces, da profissão que abraças, da obra a que te afeiçoa ou do empreendimento que realizas. E tudo indica que as tuas obrigações para com eles, se a consciência te dói, ao pensar no desligamento das contrariedades e problemas em que te envolvem, isso significa que as tuas vinculações com semelhantes tarefas não alcançaram o fim. A lei de causa e efeito funciona notadamente dentro de nós, e qualquer dúvida acerca do teu comportamento no bem perante o mal, ouve a mensagem da própria consciência. Possivelmente para muitos daqueles que te rodeiam, a tua humildade e abnegação, paciência e amor, na desincumbência das responsabilidades que assumiste, já te haverão outorgado passaporte na direção de empresas outras de liberdade e renovação, mas enquanto te dói a consciência ao pensar no afastamento de teus sacrifícios pessoais nos setores de trabalho em que te encontras, isso significa que teu débito para com eles ainda não terminou. Gente, é um texto que é muito interessante da gente analisar, mais uma vez ligado ao dever que cada criatura tem e a atenção que a gente precisa dar principalmente à voz da consciência, porque na consciência a gente traz os compromissos que foram assumidos espiritualmente antes da gente começar a jornada. Então a gente traz essa consciência e aí o que acontece, né? Conforme a gente pensa em se afastar daquele trabalho, alguma coisa sinaliza na gente e a gente não se sente bem. Eu me lembro de um amigo, por exemplo, palestrante espírita, que ele falou, poxa, aqui em casa que é casa, né? Eu me casei e estou morando próximo da minha família toda, da minha mãe, dos meus irmãos, e tenho muita dor de cabeça, mas todas as vezes que eu penso em me afastar, me dói. Eu falei para ele na época, por quê? Porque o teu compromisso acabou sendo, sim, de cuidar da tua mãe. Até um dia que a mãe naturalmente resolveu se mudar e mudou de estado, foi para outro estado do Brasil. Ele não pôde acompanhar. Ali a consciência dele pode ficar tranquila, porque ali ele está além do alcance dele. Mas a gente fica pensando com relação a gente, com relação a um monte de coisa, que tem coisa que a consciência simplesmente não acusa nada. E a gente fica assim, poxa, mas eu poderia fazer alguma coisa, tá, faça alguma coisa, tá bom, mas não aquela de maneira mais direta. É interessante, né? Eu estou fazendo uma análise aqui comigo mesmo dentro do texto e espero que vocês possam estar fazendo uma análise com vocês também dentro do texto de vocês. Mas me veio dois exemplos aqui na cabeça. Um, eu tenho uma avó que ela completou 100 anos de idade, né? Agora no final do ano passado, e ela tem um filho, um tio meu, né, irmão da minha mãe, que cuida dela todos os dias. Ela se recusou a vir morar comigo. Seria as coisas muito mais fáceis se ela estivesse morando aqui comigo. E dentro da minha consciência, aquela ajuda de maneira mais direta, de estar ali diariamente, não é um compromisso meu. Eu não sei explicar porquê, a gente não sabe explicar porquê. Então a gente acaba assumindo compromissos menores, compromissos de subir uma conta aqui, pagar uma coisa ali, de estar lá fazendo uma visita esporádica, mas não aquele de ficar de maneira, já com relação a outras pessoas da família, dói na gente saber, não, peraí, principalmente
com relação a filhos, principalmente com relação àqueles que foram colocados pela providência divina sobre a nossa tutela, e enquanto a gente não cumprir o nosso papel de formar o cidadão de bem para que ele vá para o mundo, não vai ficar tranquilo, você vai sentir um incômodo. Uma outra coisa também que foi interessante também dentro desse texto de hoje, dentro do trabalho espírita, a gente vem trabalhando na desobsessão há exatos 20 anos. Iniciamos o trabalho de desobsessão no ano de 2005, né? Nós estamos em 2026. E aí o que acontece? De um tempo para cá, né, quando eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da desobsessão em uma outra casa, um espírito me deu uma mensagem que para mim foi muito consoladora. Ele falou para mim assim: olha, meu filho, os espíritos aqui, teus amigos, estão me dizendo que eles te aproveitam muito melhor na divulgação, nas palestras. Se você se interessar em trabalhar na desobsessão, as portas estão abertas para você. Mas se você quiser continuar dedicando as suas palestras, fica à vontade. Aquilo para mim foi um alento, porque confirmou o que a minha consciência também falava. Eu sinto muito mais prazer e me dedico muito mais ao trabalho de divulgação, de fazer palestra, de dar o curso, de estar estudando a doutrina, de estar pesquisando. Eu me sinto... Então, quer dizer, o meu compromisso, os espíritos já falaram várias vezes, é divulgação da doutrina espírita. Aí eu fico pensando, mas o Chico Xavier, enquanto estava encarnado, ele fez esse trabalho muito bem, com a disciplina de tempo que ele teve, ele nunca deixou de trabalhar na desobsessão. Ele dizia que tinha um dia na semana que ele se dedicava a esse trabalho de auxílio aos espíritos sofredores. Enfim, tudo bem, mas vamos colocar as prioridades. O Chico tinha uma disciplina de tempo que impressiona e é para servir como exemplo, por isso que ele é essa luz aí para a gente. É um espírito que a gente tem muito a aprender com ele. Mas vamos entender o que tem dentro da nossa consciência hoje, o que a consciência cobra da gente que eu poderia estar fazendo melhor. E a gente vai entender até, por exemplo, quando a gente lê livros igual o livro Renúncia, do Emmanuel, né, que a gente vê a história da Alcione, aquele espírito ele impressiona, porque ele veio para cá com um objetivo. Estou aqui colocando agora, jogando um spoilerzinho para vocês se interessarem em ler o livro. Mas quando chega aqui, ele é um espírito superior, já a nossa geração já não teria a menor necessidade de vir para cá, para um planeta igual a Terra, de expiações e provas, mas veio por conta de um espírito específico. Que o nome espiritual dele é Pollux, até no livro. Mas quando chega aqui, ela vai encontrando com alguns personagens que precisam tanto de auxílio que a consciência não deixa com que ela abandone aquele compromisso. E quando chega o momento em que ela ficou com a consciência tranquila, cumpriu até o final, que ela ficou livre, ela não pôde mais ter o contato com esse espírito que ela veio para cá. E eu fiquei, mas o objetivo não foi esse? A gente aqui é tão objetivo com as coisas. Qual é o meu objetivo? Construir a casa. Ela acabou não cumprindo porque foi dar atenção para outra. Não, ela simplesmente deu atenção à voz da consciência, porque a gente vai entender uma coisa, né? Lá no Livro dos Espíritos fala assim, como é que a gente faz para alcançar a felicidade? A felicidade total você não vai alcançar aqui na Terra não, por conta dos reveses, das dores, mas a gente consegue alcançar uma relativa felicidade desde que a gente observe três coisas: com relação à vida material, posse do necessário; com relação à vida futura, fé e consciência tranquila. Eu pergunto para cada um de nós, inclusive a mim, nossa consciência hoje está tranquila? Como é que eu faço para ficar com a minha consciência tranquila? Mesmo que eu ainda não tenha cumprido com as minhas obrigações, eu estou me esforçando para cumprir as minhas obrigações, com todos os defeitos que eu tenho. Eu não abandonei as minhas obrigações, as minhas responsabilidades. Eu estou cumprindo com as minhas obrigações. Essa consciência tranquila, ela vai te dar uma maneira de despertar do outro lado, que só daqui a pouco quem estiver lá do outro lado vai poder saber, comprovar o que os espíritos fazem, que a gente já consegue antever, sim.
Então, muito obrigado, Emmanuel, pela mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.